Então, dito isso, gente, falando um pouquinho sobre a divisão agora, e lembrando que a gente pode dividir o nosso. Lembrando um pouquinho da aula, acho que foi a primeira aula, a segunda aula que eu dei, que a gente falou da divisão entre conjunto de treino, validação e teste. Agora a gente vai voltar nele por quê? Porque agora a gente pode pensar, bom, tem parâmetros no meu método de aprendizagem de máquina. Vamos supor, eu tenho na minha árvore de decisão, eu posso definir uma poda e tal. Então eu quero saber esse parâmetro, qual que é o valor desse parâmetro para eu colocar. Então, qual valor eu posso colocar para eu conseguir um melhor resultado? E aí a gente tem um dataset rotulado, ou seja, um conjunto de dados rotulado. E aí você tem esse conjunto de dados rotulado que você divide. Você divide em treino, que é responsável pela criação do teu modelo, ou seja, aqui você criar tua árvore de decisão, alguma coisa assim. Você vai validar esse modelo aqui, então você vai ter o conjunto de validação. Esse conjunto de validação vai ser o quê? Você vai testar os parâmetros, ver qual que é o melhor parâmetro e depois de você descobrir qual que é o melhor parâmetro, você pode ver no teste qual que é o resultado. No teste você vê qual foi a generalização, se o teu modelo foi generalizado para dados não vistos e quanto que ele generaliza. E uma coisa importante, você não pode usar o teste para construir o classificador. Então vamos supor, eu criei um treino aqui. Aí eu fiz várias validações, achei um parâmetro da minha poda de árvore, que a minha poda de árvore é 80%. Aí eu já rodei no meu teste. Aí eu fui lá, fiz uns ajustes a mais, fiquei avaliando o meu teste novamente. Por exemplo, vamos supor que aí eu vi, no meu teste não deu 80% a melhor, deu 70%. Eu não posso assumir que é 70, porque eu vi o teste para construir o classificador. Aí eu não posso fazer isso, porque o objetivo do meu teste é ver quanto que o meu modelo generaliza para dados não vistos. Se eu vi o meu teste e comecei a ajustar o meu classificador por causa do meu teste, eu já estaria assim usando esse dado ia começar a ser mais assim ajustado ao meu problema, e aí eu poderia ter um ajuste muito grande no meu teste, ou seja, poderia estar dando overfitting e eu nem percebendo. E aí o ideal seria se você viu o teu teste, você quer ver de novo se o teu modelo generaliza, você vai ter que criar um teste novo. Isso é meio caro, a gente sabe disso. Por isso que às vezes a pessoa acaba usando o teste e depois refazendo o treino e fazendo alguma coisa assim. Mas você sempre tem que colocar isso em mente. Quando você viu o teste, se você alterou alguma coisa no teu treino por causa do teu teste, o que você está fazendo é metodologicamente errado, porque você está construindo teu modelo baseado no teste. O ideal mesmo é, se você construiu ele baseado em alguma coisa que você viu no teste, é você criar um novo dataset de teste. Então isso é um pouco complicado às vezes, eu entendo, mas a ideia é essa, você não pode usar o seu teste para algo que você vai construir o teu classificador. Então tem algumas metodologias interessantes, aqui a gente vai discutir também a validação cruzada, que também é uma forma também de você se avaliar. Primeiro vamos tentar entender esse conjunto treino, validação, teste, para ver como que funciona, e depois a gente vai discutir mais ainda. Então, isso eu gosto de enfatizar, por isso que é importante eu falar novamente aqui. Dados de testes não podem ser usados para a construção do classificador. Então, atenção na hora de criar os atributos. Então, os atributos não podem ter instâncias do teste na hora de você criar, ou até na hora de você tentar filtrar os atributos, você não pode usar instâncias de teste. E principalmente a classe. A classe é algo que você nunca pode usar nem no treino nem no teste para construir atributos. Mas é importante vocês lembrarem disso, e muito bem lembrado, porque aí você consegue fazer um modelo e entender. O teste, quanto mais você seguir esses guias, mais o teu teste vai reproduzir a realidade. Por isso que é bom vocês pensarem nisso. E otimizar os parâmetros também é a mesma coisa. Dados de teste não pode ser usado, tem que ser usado o conjunto de validação. Quanto mais vocês fizerem isso, mais seu modelo vai reproduzir a realidade.
Que pode acontecer e acontece muitas vezes de uma pessoa, às vezes, na hora de fazer a avaliação com seus dados rotulados, o teu classificador ter uma determinada performance, depois quando vocês forem testar no mundo real, pode não dar a mesma coisa, mas um dos motivos de acontecer isso é exatamente isso. Vocês não vocês usaram de alguma forma o dado de teste no treino ou na validação. E aí vocês acabam perdendo um pouco o poder de generalização e você entender quanto que o teu dado, qual que é o resultado em dados ainda não vistos, que é importantíssimo. E aí, e também isso tem muito em competição. Se vocês forem também participar de competição, é muito usual acontecer isso. Aconteceu há pouco tempo também atrás com alunos meus. Que às vezes você vai no treino, as competições geralmente dão um dataset para você treinar e validar. Você vai lá, treina, valida, avalia os seus parâmetros, etc. Dá um determinado resultado, você fica feliz com o teu resultado e aí você manda, né? Tipo, você tenta classificar os dados os dados da competição e aí com os dados da competição você não consegue um resultado tão bom. Mas por que você não conseguiu? Muito provavelmente porque você usou um dataset muito enviesado, algum caso assim, mas no caso de competição não é muito isso, ou você sem querer usou a classe no treino, ou você usou o teste, você acabou avaliando o teste, então isso não é muito bom. Então você usou o teste para criar o parâmetro e tal, então isso não é muito bom. E agora a gente vai falar um pouquinho mais da validação, como que você usa a validação para construir o treino, e depois a gente vê a generalização pelo teste. Então aqui você tem um treino, conjunto de validação, conjunto de treino, teste. As cores são as classes, né? Só para mostrar. Normalmente quando você divide aleatoriamente, e você tem uma amostra grande, você tem uma boa distribuição entre as classes. Você nem precisa se preocupar com isso, a distribuição vai ser sempre a mesma. Vai ser sempre a mesma, não, mas vai ser muito parecida, né? Então, praticamente a mesma. Então você tem um conjunto de treino, que geralmente é maior, você põe, sei lá, 60% de treino, 20% de validação, 20% de teste. E aí vamos supor, você tem um modelo. Aqui, aí depois desse modelo, você descobre o melhor parâmetro, e aí você pega o modelo e cria um novo modelo, né, com o melhor parâmetro e avalia o teste com ele. E no teste você só consegue ver o poder de generalização, você não pode construir um outro modelo, como eu insisti para vocês. Então você pode ter como resultado a quantidade de erros e acertos, macro F1, micro F1, o que for. E aqui você o treino, vamos supor que KNN é um outro método de aprendizagem de máquina, eu não falei para vocês nessas aulas. KNN, ele tenta classificar um determinado elemento com seus K vizinhos mais próximos. Vamos pensar que aqui é um plano cartesiano, esse vermelhinho aqui, os K vizinhos mais próximos às vezes são esses verdes, né? Ou às vezes até, se for mais, né, vai ter uns vermelhinhos também. Mas a quantidade de verde é muito maior. Então, o KNN tenta prever quantos... ele define a classe definindo quais são a classe dos seus vizinhos. Então vamos supor, se eu tenho esse vermelhinho aqui, em vez de ser vermelho, eu estou querendo prever qual que é a classe dele, eu vejo os 5 vizinhos mais próximos, então são esses 5. Se esses 5 são verdes, então eu classifico como um verde. Mas aí esses 5 é o K, que é quantos vizinhos eu considero para definir se o meu determinado elemento. Poderiam ser só 3 vizinhos mais próximos. Então, quantos que eu considero? Não sei, vamos ver na minha validação? Vamos. Então, eu vou pegar a validação, crio um modelo do KNN, por exemplo, eu crio um KNN com um modelo com um vizinho mais próximo. Eu testo um modelo, eu testo e vejo a acurácia, 30%. Aí eu altero o meu modelo, crio um outro modelo com 5 vizinhos mais próximos e vejo a acurácia. Depois eu vejo a acurácia para 50, 60 e 45. De novo, só para falar, usei a acurácia aqui, mas dependendo do teu modelo, do teu tipo, você vai querer usar outra métrica. Você usa outra métrica, define ela como a melhor e vai usando. E aí no caso aqui deu 20. O K20 foi o melhor, porque foi a melhor acurácia. E aí eu vou usar essa acurácia aqui com o meu modelo de teste. Então aí eu vou lá e uso.
Não tem problema eu ter um resultado menor. Até eu falando da avaliação, isso pode indicar overfit, o que for, mas não tem problema. Assim, o teste é o quão generaliza, o meu modelo vai generalizar. E vamos supor, às vezes eu posso ter até testado o 20 NN no teste e ter dado um resultado melhor, mas eu não posso usar ele. Por quê? Porque eu não posso usar o teste para construir o meu modelo, de construir o meu melhor modelo. Então eu descobri o meu melhor modelo na validação e apliquei ele no teste. Então essa que é a ideia do meu treino. Então isso daí é o método teste 7, né, que eu tinha até falado no comecinho dessa aula. O método teste 7 ele é suscetível à sorte muitas vezes. Por quê? Porque o teste é apenas uma fração da amostra. Você não usa a amostra completa. Principalmente se a sua amostra for muito pequena, você não consegue ter muitos exemplos. E aí acaba que, se por sorte você escolher exemplos muito fáceis, você tem um exemplo também que reflete pouco o mundo real. Então o teste 7 pode ter uma maior chance de reproduzir menos do mundo real. Então ele é suscetível à sorte.